Vamos falar novamente sobre cápsula de sobrevivência em avião? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Aí, é assim mesmo, senhor Pedro Loz. Vocês conhecem o Pedro Loz? Talvez não. Então eu acho que é bom você se apresentar. Meu nome é Pedro Loz, eu sou o criador do canal Ciência Todo Dia e fanático por aviação. Eu acho que a aviação é uma área que envolve muita física, então eu sou apaixonado. Esse rapaz, ele é o Neil deGrasse Tyson brasileiro. Oh, muito obrigado. Começa assistindo o vídeo no canal dele do eclipse solar. O grande eclipse solar total de 2019. De 2019. Um dos meus maiores sonhos na vida sempre foi ver um eclipse solar total. Então, eu resolvi trazer o Pedro Loz aqui, pelo fato dele ser físico e pelo fato da gente conversar um pouco sobre a... Vou trocar de lugar para eu passar para cá. Este meu vídeo aqui, que fala sobre a cápsula de sobrevivência. Vamos voltar a falar disso porque sempre volta esse assunto, principalmente no Twitter. Até o Ricardo Amorim, cara, um cara de inovação, botou esse vídeo no Twitter falando, quando a gente conseguir salvar vidas em avião assim. Então, não vai rolar. É muito chamativo, sabe? Porque a ideia de, tipo assim, dar algum problema num avião e tu salvar os, sei lá, 200 e poucos passageiros é uma coisa que chama muita atenção, sabe? Tipo assim, todo mundo quer isso, quer viajar mais seguro, sabe? Então... E a questão é a seguinte, eu até peguei o Twitter do Ricardo Amorim e retuitei em cima falando, não é uma questão de inovação, é uma questão física. A gente tem limites físicos para que isso ocorra. Então hoje a gente vai falar um pouco disso. Começando que esse Vladimir Tatarenko, que é o tal do engenheiro que bolou isso, aliás, tem duas versões desse vídeo, tem a versão 1.0 e a versão 2.0. Eu acho que eu só vi uma delas. Parece que a 2.0 os pilotos também conseguem se salvar, porque na 1.0 o avião ia embora com os pilotos, né? Vida descartável. Na 2.0 ele já monta um negócio que seria impossível. Assim, imagina você pegar uma espinha de peixe e tentar suportar toda uma estrutura só na coluna vertebral. Assim, eu achei que o engenheiro, se ele tem o título de engenheiro, falhou alguma coisa ali, porque parece que não vai funcionar. Mas ele parte de premissas erradas, que premissas é uma coisa que físico sempre gosta, né? A gente gosta também, tipo assim, de tirar tudo que não precisa do sistema, tipo atrito, forças dissipativas, etc. Então a gente acaba trabalhando só com o mundo perfeito, sabe? Por isso que física é a ciência mais fácil que existe. Tudo que tu não gosta, tu tira do sistema. A premissa dele é assim, 70% dos acidentes aéreos ocorrem da fase de cruzeiro, de voo de cruzeiro, quando o avião está em alta altitude. Não! A maioria dos acidentes aéreos ocorrem em fase de subida ou descida. Quando o avião adora voar. É para isso que ele foi feito. Então, quando ele está muito perto do chão, as coisas não estão perfeitas para ele. Ele quer voar lá em cima. E é por isso que acontecem mais acidentes próximo ao solo. Então, já não ia funcionar de cara a premissa dele. O Pedro, ele vai falar o seguinte. Eu trouxe o Pedro aqui, ele já fez os cálculos dos paraquedas. Porque é a pá de cal na teoria, você não acha? Eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, digamos assim, nessa ideia toda de colocar um paraquedas em, sei lá, um Boeing 747, sabe? Porque é bonito na teoria, tipo, ver um avião comercial caindo lentamente com paraquedas, mas isso é simplesmente meio irrealista, talvez é a palavra mais justa. E até nessa questão da premissa, tipo assim, o avião ele tá viajando a quantos? Uns 900 km por hora. Km por hora. E quando a gente, por exemplo, tem, sei lá, tipo um paraquedista saltando de um avião para pular de paraquedas, ele sobe o paraquedas quando a velocidade horizontal dele, que ele se move com relação ao chão, já é extremamente baixa. Baixa, baixíssima. Então, assim, primeiro nós teríamos que ter um avião que pesa, sei lá, 140 mil quilogramas, eu tô chutando esse número, mas eu imagino que seja algo nessa ordem. O jumbo provavelmente vai daí para cima. Vamos supor que sejam 140 mil quilogramas. A gente tem que parar toda essa matéria antes de abrir o paraquedas. Boa sorte, sabe? Muito boa sorte. Olha só isso aqui, ó. Um corpo aerodinâmico voando a 900 km por hora. Aí de repente dá um problema e de acordo com o Tatarenko, vai sair uma cápsula daqui que é um cubo. Aí imagina você colocar um negócio quadrado, sem asa, a 900 km por hora. Vai ser uma morte bem centrífuga, eu diria. E porque até vai ser totalmente imprevisível a maneira como esse cubo vai, sei lá, girar na atmosfera. Porque como ele não tem aerodinâmica para se manter estável, sei lá, num escoamento de fluido e atmosfera estável em volta desse cubo,
ele vai simplesmente ficar dançando, sabe, com as pessoas dentro. Muito provavelmente, se nesse estágio ele já abrisse o paraquedas, se alguém tá pensando por acaso, por que ele não abre o paraquedas logo quando sai? É pior ainda, porque provavelmente ele ia, sei lá, se embrulhar no paraquedas. E isso ia ser pior ainda, porque daí o paraquedas, que é toda a ideia por trás do negócio, não ia funcionar. Ia cair que nem uma pedra, sabe? Sabe aquela velha pergunta de por que não faz o avião com o mesmo material da caixa preta? É só para preservar o corpo, né? Porque o que tem dentro do corpo vai liquefazer, pessoal. A gente tem força G agindo quando tem uma desaceleração desse tipo. Imagina a rigidez dessas cordas do paraquedas. Não sei se você chegou a calcular isso, eu imagino que não, porque... Eu não cheguei a calcular as cordas, mas eu vi os cálculos já feitos das cordas do maior paraquedas já feito. Que ele é usado para suportar os STS, que são aqueles... Se eu não me engano, os STS são aqueles 2 foguetes auxiliares no lado do tanque de combustível de um ônibus espacial. E eles pesam mais ou menos, a massa deles é algo em torno de 98 mil quilos. O sistema de paraquedas, o próprio paraquedas, ele tem algo em torno de 900 quilogramas. Só de tecido. Mais ou menos uns 2 campos de futebol de área. E só os cabos e o sistema que tem que ser colocado naquilo para aguentar e suportar a estrutura do paraquedas, só isso pesa uns 300 quilogramas. Olha, então a gente teria aí 1.300 quilos a mais em um avião. E você reclamando que tem que pagar bagagem, 23 quilos de bagagem. Fora que todo mundo ia achar muito estranho quando fosse comprar uma passagem e fosse ver lá, tipo assim, sei lá, taxa de paraquedas. Então seria uma espécie de... uma tarifa estranha. Ah, tem mais um detalhe. Não sei se você reparou no vídeo dele. A cápsula, quando tá chegando calmamente no chão, com todas as pessoas vivas, ainda tem o retrofoguete. Tipo, ele provavelmente vem mais do que um G de aceleração em direção à Terra, ou de velocidade na aceleração. Agora imagina você voar com retrofoguetes ali que podem armar a qualquer momento. Enquanto você está, tipo assim, com uma diferença de pressão enorme na cabine, etc., é bem complicado. Então, tudo isso, pessoal, só para vocês perceberem que uma animação de internet não quer dizer que vai funcionar. Todo mundo achou excelente isso, mas olha a quantidade de perigo que tem envolvido, ou de risco envolvido. E tem mais. Eu sabia que eu não achei nada sobre esse Tatarenko. Todos os outlets de mídia que publicaram esse vídeo dizem é um engenheiro russo, ou ucraniano, se eu não me engano, que ele trabalhou na Antonov. E, inclusive, participou do projeto do Antonov 225, que é o maior avião do mundo. Não tem nada desse Tatarenko na internet. Olha que eu procurei até em russo. Provavelmente ele foi demitido por tentar colocar um paraquedas no Antonov. Quando eu estava lendo sobre paraquedas em aviões, eu até li um ponto de vista interessante, que quando a gente adiciona o sistema de paraquedas no avião, a gente perde massa que a gente poderia estar usando como carga. Então, sei lá, é menos mala que eu e você poderíamos estar levando na nossa viagem, o que a gente teria que pagar. Menos passageiros. Menos passageiros e menos autonomia, porque pode colocar menos combustível. Exatamente. E então vamos supor que nessa brincadeira, sei lá, 15% da massa de um avião útil, de carga útil, seja perdida, por causa de um sistema de paraquedas. A gente teria que fazer 15% mais viagens para compensar essa perda. Ou aumentar em 50% o valor da passagem. Porque você tem menos passageiros voando também. Só que ainda assim, quando aumenta o número de viagens, como uma questão de probabilidade envolvida também, tu aumenta as estatísticas de acidentes também, sabe? Então, acaba sendo uma coisa meio... Eu acho que isso acaba sendo um problema meio que até de engenharia conceitual, sabe? Que, ok, muitas coisas que a gente vê na internet de engenharia são maravilhosas. Tipo assim, uau, olha essa coisa, se isso aqui existisse, você mudaria o mundo para melhor. Só que se isso não existe ainda, porque a gente pensa, tipo assim, por que isso não existe ainda? Porque provavelmente tem uma boa razão por trás. Ou seja, essa razão, sei lá, uma razão tecnológica ou uma própria limitação de engenharia. Então nem toda ideia bonita que a gente vê numa animação muito bem feita na internet realmente condiz com, sabe, a realidade da coisa. Eu acho que tem muita gente aprendendo CGI, né? Tem muito tutorial de CGI, aí o cara aprende a modelar em 3D e aí faz uma animação baseada na cabeça dele, ele acha que aquilo vai funcionar. E como tem isso na aviação, cara? Tem um trem chinês que levanta assim, na verdade ele é um avião. Tem o outro que é uma asa voadora. Tem, putz, de avião assim, é o que acho que eles têm uma fissura com o avião, sendo que o Hyperloop é muito mais viável do que o avião para o futuro. E os caras ficam inventando essas coisas aí. Inclusive no primeiro teste do Hyperloop, o freio era uma barricada de areia. Igual os primeiros testes de avião de assento ejetor. Eles aceleravam, o assento ejetava e o que parava o avião na frente era um monte de areia. Olha só. Mas aí, vocês estão curiosos para ver os cálculos e a pá de cal nesse projeto
do Tatarenko, vamos mostrar por que não é possível ter paraquedas em um avião. E ele pegou o 747. E começa a chutar aí nos comentários quantos campos de futebol teria que ser o tamanho do tecido. Só do paraquedas, Só do paraquedas. Já imaginou alguém dobrar um paraquedas do tamanho que vai sair esse cálculo aí e botar isso dentro do avião? Que a gente tem questão de volume também. Eu não tinha pensado nisso. Tem algumas coisas que a gente precisa levar em conta na hora de calcular o tamanho, a área de um paraquedas. Porque o que importa para o paraquedas é efetivamente a área dele. Que quanto maior a área do paraquedas, mais ar ele vai estar criando arrasto, ele vai estar impedindo a passagem daquele ar. E com isso ele cria uma força contrária à força-peso que faz, por exemplo, lá, o avião ou a pessoa cair, etc. Então, para descobrir a área, existe uma fórmula que é tipo a fórmula canônica do paraquedas, só que ela é uma fórmula de uma situação ideal. Então lembra aquele negócio que eu falei que na física a gente geralmente Tudo tira... ideal? Tudo ideal. E esse é o problema. De acordo com essa fórmula aqui, o nosso paraquedas é, sei lá, tipo, perfeitamente um retângulo, sabe? É isso que a nossa fórmula está dizendo. Existem modelos mais complexos, só que provavelmente, tipo assim, para esses parâmetros ele vai dar uma mudança talvez não tão grande. Tipo, você fala, ao invés de... A gente está calculando uma área retangular ao invés de uma... De uma abóbada. Assim, entendi. Entendeu? De uma esfera, sei lá. O formato que vocês imaginam de um paraquedas, sabe? Certo. Quando a gente vai calcular isso, a gente usa o equilíbrio de forças. Então, o que a gente quer com o paraquedas? A gente quer que o paraquedas faça, sei lá, o avião ou o objeto que está caindo chegar no solo com uma determinada velocidade. Essa velocidade final a gente coloca, tipo assim, nessa fórmula e a gente faz o equilíbrio de forças junto com a força-peso. E a gente escolhe, sei lá, tipo a atração gravitacional, vários parâmetros, e as coisas que importam para a equação do paraquedas são uma constante, que muito acaso do destino ela é chamada de constante do paraquedas, sabe? É mesmo? Olha só. Cada paraquedas tem a sua própria constante, mas um valor, tipo assim, que pode ser usado típico é esse que está aqui nessa fórmula, que eu até marquei aqui. Nós temos o R, que é o coeficiente, tipo assim, a densidade do ar, cerca de 1,229 quilograma metro cúbico, se eu não me engano. Então, mas isso depende da altitude, por isso que um paraquedas precisa ser maior quanto mais alto o avião estiver. E tipo o avião a 10 quilômetros, que é, de acordo com o Tatarenko, é onde aconteceria o acidente. Se eu não me engano, 50% da atmosfera está nos primeiros... Não, 1/3 da atmosfera terrestre está nos primeiros 5 quilômetros, se não me engano. Então, a densidade... rarefeito. Exato, a densidade cai, assim, de maneira bizarra. Depois tem a velocidade final que a gente quer, que eles chamam de velocidade terminal. Então, nesse caso, a gente pode começar a tipo assim, chutar valores, tirar valores da cartola. Então, para esse cálculo aqui, eu considerei que a gente quer que o avião toque no solo com 10 metros por segundo. Esse valor faz sentido para ti? É 1G. 1G. Faz sentido. Algumas pessoas provavelmente se machucariam com essa desaceleração ao bater no solo, mas eu acho que não. Acho que porque 1G é um pouso duro no avião. Sabe um pouso mal feito no Santos Dumont? Ele vai dar 1G e ninguém se machuca com isso. Ok, então as pessoas vão sobreviver a 1G, então Sim. tá tudo certo. E o que nós vamos fazer? Nessa fórmula aqui, nós vamos isolar o que a gente quer, que é a área. A gente quer descobrir a área, então só joga todos os outros valores para os outros lados, etc., como a gente precisa fazer para manipular uma fórmula. E depois de usar alguns valores, a gente precisa, por exemplo, da massa do avião. E aí, de novo, a gente começa a ter que tirar alguns números da cartola. Então, eu peguei de exemplo um 747, eu só consegui achar duas informações de massa. Tanto a dele seco, sem combustível e sem carga, tipo assim, só com o necessário para, tipo assim, voar sem combustível. E achei a massa dele máxima. Com combustível máximo. Então, eu meio que tomei uma liberdade poética, digamos assim, e eu peguei um valor meio intermediário, sabe? Então, 184 mil quilogramas. É válido, é válido. Eu imagino que tá provavelmente ok. Depois de colocar tudo isso na fórmula, fazer todas as operações que precisa, a área que um paraquedas precisa para fazer um Boeing de 184 mil quilogramas chegar no solo com 9,8 metros por segundo, que seria a velocidade de, tipo... a velocidade... Os tambores estão a gente não rufando, pode né? dizer que é 1G, na verdade, porque G em aceleração e a gente está falando de velocidade. Então, mas é 9,8, entendeu? A gente precisaria de um paraquedas com mais ou menos... Primeiro, o número bruto. 17.523 metros quadrados. 17 mil metros quadrados. Olha, a gente pode tirar como parâmetro a casa que o Baby Pinhatari, o maior playboy do Brasil, ia construir para uma esposa dele. É um negócio gigantesco
e tinha 8.000 metros quadrados. A gente está falando de 17. Quem acertou no comentário? E agora, então, para saber quem acertou, em termos de campo de futebol, Isso são cerca de 2,5 campos de futebol de paraquedas. E aí, como um bônus, a gente calculou o volume. E eu queria calcular também o salário da pessoa que ia dobrar esse paraquedas, cara. quantas horas de trabalho essa pessoa ia gastar, seria uma coisa descomunal. Inclusive, eu imagino que, da mesma maneira que eu acho que paraquedas são dobrados de maneiras específicas, porque existe um limite meio físico do material, de quantas vezes a gente pode dobrar um material, eu acho que a gente teria que desenvolver também uma maneira de dobrar específica, por causa do tamanho desse paraquedas. Esse paraquedas é maior do que o maior paraquedas já feito na história. E realmente essa área que a gente calculou é tipo, sem folga nenhuma, né? A gente está sendo muito generoso. A gente está levando em conta, na verdade, vários fatores que provavelmente seriam muito piores numa situação que fosse necessário um paraquedas desse. Eu já tô contando várias coisas, tipo assim, o avião já tá parado no ar, então ele não precisa parar a velocidade vertical. O avião tá muito leve. Exatamente. Sei lá, tipo, não tem turbulência atmosférica ou... Tipo, várias coisas que a gente tá contando que, ok, vão dar certo. Quando provavelmente na vida real essas coisas não vão dar certo. Então... Qual o volume? De novo, liberdade poética um pouco. Então a gente teve que achar uns valores que parecem fazer Isso, a gente procurou a espessura do tecido de um paraquedas chinês, que é o mais fino que a gente encontrou. E deu esse volume aí, ó. No caso, essa espessura seria da ordem de 0,000076 metros. Eu estou usando unidade em metros, o pessoal vai reclamar, na verdade, mas é porque... Para fazer o cálculo. Sistema Internacional de Unidades. É isso aí. Isso seriam mais ou menos, no melhor caso possível, 1.000 litros de volume. É uma caixa d'água de tamanho normal aí para uma casa pequena no Brasil. É mesmo? É uma caixa d'água. Então, isso com 1.700 quilos, e o problema é onde isso seria deixado no avião. Olha a densidade, você está colocando 1.700 quilos em 1 metro cúbico. Uau! Bom, eu acho que deu para o pessoal ter uma ideia da besteira que é esse vídeo da cápsula de sobrevivência, né? Se você tinha alguma dúvida, sabe que eu não tenho hater no canal, mas nesse vídeo tem muita gente que me xinga, fala assim... Você é um cara que não apoia a ciência, você acha... O Santos Dumont também dizia que ele era louco, queria fazer um avião. E o Tatarenko está só começando, essa ideia vai evoluir. E não é nada disso, pessoal, é simplesmente física pura. Assim, um avião podia voar, fisicamente ele podia voar, é como voa até hoje. Mas você fazer tudo isso que a gente explicou é fisicamente impossível. Então, fora os problemas de física e engenharia envolvidos, como tipo, o avião tem que estar parado, só caindo verticalmente, ele não pode estar com movimento horizontal. Então, sabe, isso acaba criando uma série de impossibilidades, embora a ideia seja muito bonita. Sim, é uma ideia para salvar vidas, mas que não vai funcionar, então... Que pode ser usada em aviões pequenos, como já é, né? Alguns aviões... Sim, o Cirrus usa por um motivo. Eu sempre falo, a prevenção do acidente é muito melhor. E isso mostra, as estatísticas mostram. O avião é o meio de transporte mais seguro e não é por acaso. É porque a engenharia envolvida está ali para salvar vidas. Posso confessar uma coisa? Sim. Eu adoraria ver um teste com paraquedas desse tamanho num Boeing. É só isso. Eu também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês pedem uma collab. Faz collab com o Pedro. Faz collab. Tá aqui o Pedro agora. E, inclusive, eu amei esse estúdio. É legal, né? E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Pessoal, um grande abraço e até o próximo voo. Isso aí. Olha só. Incrível!